Bom, vamos estudar agora sobre a disposição dos resíduos sólidos, especificamente em aterro sanitário. Aqui em muitos momentos comentamos sobre aterro, caminha para o aterro. Então, vamos comentar aqui. Inicialmente até eu faço uma diferenciação, né? A disposição a céu aberto, que é o chamado lixão, a geração de maus odores, porque não existe cobertura, uma disposição adequada. Líquidos percolados, o chorume, vai contaminar com certeza águas subterrâneas, superficiais, solo. Vetores, presença de vetores de doenças, moscas, ratos, baratas. Impossibilita controle de resíduos depositados, não tem um sistema de controle, de recepção, enfim, de disposição adequada. Danos à saúde pública e ao meio ambiente. 70% das comunidades brasileiras ainda atuam desta forma, por mais que as leis ambientais, os órgãos ambientais fiscalizem, multem. Eu sei de cidade que teve que fechar, né, parar com esse tipo de disposição e coletar todo o lixo da cidade e levar para uma outra cidade próxima, pagar, né, para a empresa prestadora de serviço daquele local para fazer a disposição adequada. Sim, aqui uma ilustração do lixo, né, aqui assim. Vazadouro, né, considerado no vazadouro a céu aberto. Condições, muitas vezes a presença, né, de pessoas que sobrevivem na catação do lixo, ou dos resíduos que são depositados neste local, neste depósito a céu aberto. Aqui uma ilustração, né, então a montanha de lixo. Aqui eu vou ter urubus, outros animais, enfim, devido ao lixo que fica todo exposto, não tem nenhum controle, então o chorume corre pelo solo, percola pelo solo, contamina o lençol freático e a água de rio se estiver próxima. Então eu tenho poluição aqui nos dois sentidos, né? Poluição atmosférica, o metano também, que não é queimado, né? E tenho aqui o chorume. O aterro controlado, né? O aterro controlado seria um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. Aqui a gente costuma dizer assim que o aterro controlado é o lixão que jogaram terra em cima, né, que colocaram cobertura. Mas é uma técnica de disposição sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais. Recobrimento com argila, porém sem máquinas para promover a compactação, não dispõe de impermeabilização de base, então promove comprometimentos da qualidade das águas subterrâneas, não tem a parte de impermeabilização. Às vezes usam valas e cobrem o chorume, recirculam e jogam por cima, tentando otimizar a decomposição, por cima da massa de lixo, da montanha de lixo. Nem sistemas de tratamento de líquidos percolados, não tem tratamento do chorume, ou disposição de dispersão de gases. 13% dos municípios atuam desta forma. O aterro controlado. Aqui assim uma ilustração, né, da vala, enfim, que vão colocar aqui assim o lixo, colocar terra. Não envolve uma obra de engenharia como é o aterro sanitário, com estudos de talude, de solos, né, de geometria de taludes, que são os cortes laterais para sustentação da montanha de lixo que vai sendo construída, para ter sustentação, para isso não desmoronar. O aterro sanitário, isso já não ocorre no aterro controlado. Aqui é a ilustração naquele mesmo estilo. Então eu tenho aqui a não impermeabilização, não tem impermeabilização de fundo. Aqui é uma ilustração que pode ocorrer recirculação do chorume para fazer uma forma de tratamento dele também, assim, que favorece a ação das bactérias
anaeróbias, favorece maior produção de metano. Captação e queima de gás nem sempre tem isso. Eu estou aproveitando uma ilustração, enfim, mas nem sempre tem no aterro controlado. Cobertura, né? Então a parte de cobertura, sim, isso existe. Manta, nessa parte aqui, normalmente não tem em todo ele, né? Tá vendo aqui uma parte de lixo novo, ilustrando de uma forma assim que uma nova célula, né, do aterro sanitário, do aterro controlado está sendo feita e de repente começando a usar o sistema de impermeabilização. Seria esse tipo de interpretação aqui, assim, lixo velho, né? E de repente ele migrando para uma tentativa aqui de um aterro sanitário. Cobertura com grama, nos taludes, que seriam isso aqui, essa parte estrutural. E pode ter cortes, né, tipo até aqui, depois um degrau, depois sobe mais, para melhorar a sustentação. Os flares são essas tubulações específicas para queima do gás metano captado da decomposição da matéria orgânica presente aqui nos resíduos, no lixo, enfim. Então, de acordo com Bidoni, 2001, o aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, considerando critérios de engenharia e normas operacionais específicas, proporcionando confinamento seguro dos resíduos, argila selecionada e compactada, evitando danos ou riscos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. O aterro controlado também tem a vantagem de não ter os vetores de doenças, né, devido à cobertura do lixo. O aterro sanitário, né, já tem todo o sistema de impermeabilização de solo para evitar a percolação do chorume e contaminação do solo e lençol freático. Aqui isso seriam os taludes laterais, mostrando, aproveitando aqui. Critérios de engenharia: sistemas de drenagem periférica e superficial para afastamento de água de chuva, para não aumentar o problema. Então, ter drenagem, né? Drenagem periférica e superficial, para não deixar acumular a água de chuva, criar bolsões, enfim, de acúmulo e aumentar o problema, aumentando o volume de chorume. Vai diluir, tudo bem, mas vai aumentar o volume do problema, né? Então, é importante essa parte da engenharia. Drenagem de fundo, então drenos de fundo para coleta do lixiviado e tratamento do mesmo. Então, antes de chegar na parte da impermeabilização da manta geossintética que é utilizada, parece aquela lona preta, né, mas é uma manta geossintética para grandes obras de engenharia, para resistência mecânica, física de grande capacidade. Então, e antes tem os drenos, né, para saída do chorume na base, no fundo, drenagem de fundo, para retirada do lixiviado, se referindo ao chorume. Drenagem e queima dos gases gerados, então eles são drenados, são captados, coletados nas células de decomposição que são formadas nessa obra de engenharia que vai sendo construído o aterro sanitário, sendo formado. 10% das comunidades brasileiras que atuam dessa forma. O aterro sanitário é uma obra de engenharia que é projetada e gerenciada para atingir os seguintes objetivos: redução a níveis mínimos dos danos ou riscos para a saúde pública, uma disposição adequada, então, de forma ambiental e também relacionado à saúde pública, parte de saneamento, trabalhadores, população residente próxima, provocados por cheiros, fogo, tráfego dos caminhões, ruído, vetores de doenças, estéticas, então para eliminar isso, sim. Tanto que o aterro sanitário ele tem que ser cercado, tem que ter vegetação nessa cerca, para evitar dispersão de sacolinhas, por exemplo. Tem uma portaria, uma recepção, balança de pesagem de caminhão para saber o controle de quanto está chegando. Você pesa o caminhão cheio, depois pesa ele vazio na saída, então você tem daí o volume por diferença de peso, a massa do lixo que foi descartada, descarregada,
porque normalmente é um prestador de serviço, uma empresa terceirizada que acaba se instalando na cidade e prestando esse tipo de serviço, atendendo a própria cidade, muitas vezes, empresas, enfim, tendo às vezes anexo ao aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos, também um aterro sanitário industrial, né, separado desse aterro dos resíduos sólidos urbanos. Então, utilização completa do terreno disponível, né, através de uma boa compactação e cobertura, para evitar possíveis rupturas, desmoronamentos também, gestão do empreendimento orientada para a futura utilização do local, já pensar qual vai ser a utilização, o destino daquela área, redução dos níveis de percepção de risco, né, verificar os riscos que podem ser gerados, né, um acompanhamento para evitar possíveis riscos no local, enfim, acidentes, né. Vantagens dos aterros sanitários, possível forma de recuperação de áreas degradadas, pedreiras são muito utilizadas para isso, aqueles paredões altos que restam, enfim, naquela área que sobra da exploração das pedras pela pedreira, eles gostam muito de utilizar esse tipo de área. Processo de mais baixo custo em relação à incineração, que já foi feito esse tipo de comentário. Flexibilidade de operação, não requer um número elevado de pessoal especializado. Longa imobilização dos terrenos, é uma obra de engenharia, com certeza. As medições que são feitas, estudo do solo, pesquisa da profundidade do lençol freático, monitoramento do lençol freático, análise, né, da água para ver se a impermeabilização de fundo está sendo eficiente, se não está tendo vazamentos. Necessidade de grandes áreas, ocupa grandes áreas, necessidade de material de cobertura, argila, depois grama, britas, muitas vezes eles colocam, que ajuda na compactação, pode inibir as políticas de redução de resíduos, por o pessoal ficar sossegado, tem um aterro, vamos mandar tudo para lá e pronto. Dependência das condições climáticas influencia, porque envolve um processo de biodecomposição, né? Envolve a ação de micro-organismos, que tem influência direta da temperatura na sua atividade, né? Então, sofre dependência de condições climáticas, se chove muito, se a drenagem não for boa, ou chuvas excessivas que a drenagem acaba não atendendo, drenagem superficial e periférica, para não deixar, né, essa água percolar. Problemas de localização, muitas vezes a distância e o transporte, que acaba encarecendo o custo do processo como um todo. Características físico-químicas, microbiológicas dos resíduos sólidos urbanos, então grande diversidade de cidade para cidade. Depende muito de hábitos, enfim, de indústrias que tem na região, do porte industrial, do tamanho da cidade. A partir da disposição, independente da composição dos resíduos, populações de micro-organismos se multiplicam. Então, opera, como eu falei, como um reator, um bioreator de decomposição. Cada célula que vai sendo formada de lixo compactado, de resíduo compactado. Multiplicação dos micro-organismos dependente principalmente dos aspectos nutricionais que a massa de resíduos apresenta. Então, transforma o material biodegradável em uma massa total ou parcialmente bioestabilizada, reduzindo o volume. Por isso que é necessária a compactação do material, da estrutura que vai se formando, para evitar que ceda, né, com o tempo devido à má compactação. Então, gerando interações muito complexas do ambiente nos aterros. O conceito de aterro sanitário como método de disposição final está se alterando. Alguns aterros sanitários, né, um aterro sanitário não é um local onde os materiais são depositados e do qual não mais saem. Aterros sanitários é considerado processo de tratamento, né, entrada, né, dos resíduos sólidos urbanos e energia necessária ao desenvolvimento do processo, favorecer a ação dos micro-organismos. O processo em si envolve decomposição de parte dos resíduos orgânicos. A saída, né, resíduos finais estabilizados, gases,
biogás, os produtos aquosos, os líquidos percolados, o chorume, né, resultantes da decomposição. Então, nesse sentido, que tem a entrada e tem a preocupação com a saída, né, com o processo em si, né, durante, né, todo o monitoramento que ocorre até depois que acaba, né, que a vida útil dele, a utilização, mas todo o lixo continua compactado ali assim, né, parte vai sendo degradada, continua gerando chorume, continua gerando biogás, então continua necessitando de monitoramento. Como qualquer processo, a eficiência, a qualidade, a quantidade e a qualidade dos produtos finais dependem das entradas e da forma como o processo decorre e é controlado. Então, estruturas de controle, cercas, como eu tinha comentado, eu tinha falado, a portaria também, que é necessária, né? Um controle, não é aberto então, né? Não é acessível, né? Um local controlado, de acesso restrito, portanto, a balança, né? Com a capacidade de 30 toneladas, para monitoramento e controle do resíduo, do lixo que chega, instalações de apoio, sim, escritório, refeitório, vestiários, sanitários, estrutura de controle, almoxarifado, necessário para peças, enfim, né, guardar material. Ainda seria interessante, né, a parte de separação de uma parte da matéria orgânica, ou toda a matéria orgânica. Né? A gente está pensando no aterro, especificamente ele, né? Mas anexo a ele poderíamos ter, né, uma parte de separação de matéria orgânica, de recicláveis, matéria orgânica encaminhar para compostagem. Você aumenta a vida útil do seu aterro sanitário. O legal seria separar toda a matéria orgânica, tudo que é reciclável. Né? Normalmente aterros não tem isso, às vezes tem e faz essa separação parcial. Pátio para estocagem de material, pedra, terras, tubos, tubulações, né, que são utilizadas na construção do aterro, na formação das células de decomposição. Iluminação, se houver regime de coleta noturna, chegada, né, do material, do lixo noturno, galpões para abrigo dos veículos, acesso externo e interno, as vias, né, de acesso, de tráfego, pensar em épocas chuvosas, favorecendo o acesso ao aterro, que normalmente não vai ser próximo à cidade ou tão próximo. O aterro sanitário também pode ser considerado um processo de valorização de se o biogás for recolhido e aproveitado para fins energéticos, né? Cogeração de energia, recuperação energética. Então seria bem interessante isso, né? Aproveitar o uso, né? Usar do biogás. Tipos de aterro: aterro em superfície, realizados em regiões aproximadamente planas, diferente das realizados em pedreiras. Aterro em depressão ou ondulações, realizado em regiões de topografia acidentada. E aterro em valas, realizado em áreas planas ou em declives suaves com nível do lençol freático profundo. Então, reações e processos básicos. Os resíduos orgânicos dos aterros sanitários decompõem-se por processo aeróbio e anaeróbio, na presença e na ausência de oxigênio. Inicialmente ocorre esse processo aeróbio. Fez a compactação, a disposição, a compactação, vai ter oxigênio ali inicialmente, mas não o suficiente para garantir a decomposição por completa de forma aeróbia. Depois, então, o processo acaba mudando, as bactérias anaeróbias começam a dominar, então, o processo de decomposição. No processo aeróbio eu tenho a liberação de CO2, gás carbônico. No anaeróbio eu já tenho a formação, produção de metano. Então, dos aterros mais velhos, mais antigos, eu vou ter uma quantidade, né, um processo estritamente anaeróbio e uma produção de biogás maior. Os aterros sanitários passam por uma fase de digestão aeróbia curta, tá vendo? A conversão e a estabilização dos resíduos progride de tal forma que as alterações que se verificam ao longo do tempo refletem na qualidade do líquido percolado e do gás carbônico. A qualidade do chorume também que vai variando. O biogás compõe-se principalmente de metano,
50% a 60%, e dióxido de carbono 30% a 40%, pensando no processo ocorrendo simultaneamente. Em células, enfim, que ainda são mais novas, e outras ainda não, mas o gás é coletado e encaminhado depois misturado, vindo dessas células de compactação, de decomposição do lixo. E a montanha vai se formando. Esses dois gases constituem cerca de 90% do gás liberado no aterro sanitário. O metano, CH4, é o mais perigoso devido à sua natureza explosiva. Por isso que deve ser encaminhado para via tubulações, para aquelas chaminés chamadas flares, as mesmas utilizadas no tratamento biológico do esgoto. Efeito estufa, lembrando que outros gases também que são formados. A produção de gás depende do conteúdo orgânico dos resíduos sólidos urbanos, da temperatura, da umidade, então as condições climáticas, do pH, da idade do aterro, das condições operacionais, da forma que ele foi sendo construído, dos drenos de captação. Principais fatores que condicionam a produção do chorume: disponibilidade de água, precipitação, presença de águas superficiais, eventual recirculação de líquidos percolados. Recircular, uma forma de tentar tratar o chorume, que não vai ser suficiente para chegar a um nível de remoção e a ponto de depois lançar num corpo receptor, num corpo hídrico. Essa parte de recirculação do chorume, jogando ele novamente em cima das células, favorecendo a ação de bactérias sobre ele e tentando tratar, e favorecendo as bactérias anaeróbias. Então, aumenta a produção de metano. Características da cobertura: tipo de solo e vegetação, normalmente solo argiloso, pouco permeável, presença de material impermeável, inclinação do terreno e outras características topográficas que influenciam na produção e na composição do chorume. Principais fatores que condicionam a produção: características dos resíduos depositados, a densidade, o teor de umidade, que é importante para a atividade microbiana, a compactação, também, que vai forçar a saída dos líquidos, percolação dos líquidos. Método de impermeabilização, artificial ou natural, a característica do solo, se já é mais argiloso, já é mais impermeável. E artificial quando se usa as mantas geossintéticas para impermeabilização. Então, os aterros sanitários passam, de uma maneira geral, por uma série de fases, mais ou menos previsíveis, e cujo significado e duração são largamente determinados pelas condições climáticas. Como eu comentei, que as condições climáticas influenciam na atividade microbiana. Vamos lá, então, a parte de operacional, opções de gestão e outros fatores de controle em relação aos líquidos percolados. A composição química dos líquidos percolados varia em função da idade do aterro e das fases de decomposição dos resíduos. Certo? A biodegradabilidade, em relação à relação DBO-DQO, altera-se com o tempo em relação a aterros mais jovens, aterros mais antigos. Então, pode ser feita uma comparação. Aterros jovens, a relação DBO5-DQO costuma ser entre 0,4 e 0,5. Já os aterros mais maduros, já a relação é entre 0,05 e 0,2, porque as bactérias vão se adaptando a esse material que vem normalmente recebendo, que não costuma variar em relação ao que recebe, não seria sazonal isso, o tipo de resíduo normalmente permanece com as mesmas características, e os micro-organismos vão se adaptando, tornando o resíduo mais biodegradável, ou conseguindo atuar mais em materiais que não eram
degradados nos aterros jovens, passando a ser degradados nos aterros mais maduros, devido à adequação dos micro-organismos, adaptação de micro-organismos a certos resíduos. Níveis de eficiência para tratamento biológico de resíduos. Vamos lá aqui, aquela relação, né, DBO-DQO, que mostra essa variação, se o tratamento é biológico aeróbio, anaeróbio, tratamento físico-químico, os processos, aqui que a gente já comentou, eu vou passar, tem a ver até com a outra disciplina que a gente já trabalhou, né, sistema urbano de água e esgoto, só passando um pouco aqui assim. Assim, então, relação à concepção para concretização desses objetivos, né? Primeira etapa, fase de estudos, segunda etapa, fase de construção, terceira etapa, fase de exploração, quarta etapa, fase de encerramento e utilização, disposição final, né, para o uso. Fases de estudo, aqui essa implementação de um aterro deve ser feita precedida por diversos estudos e projetos técnicos, que vão desde levantamentos básicos, dados populacionais, para ver a quantidade estimativa de geração, produção per capita, tipo e composição dos resíduos sólidos urbanos, dados pluviométricos, os níveis de chuva, os períodos, regime de temperaturas, hidrogeologia, geologia, que tem que estudar as águas do entorno, tipo de solo, paisagem, flora, fauna, ruídos gerados, poluição do ar, vias de circulação. Então, um estudo bem amplo, né? Um caráter multidisciplinar, até eu diria. Estudo e seleção de possíveis locais, projeto de execução, então estudar os possíveis locais, programas de educação ambiental, estudos de impacto ambiental, o EIA, né? Estudo de impacto ambiental. Nenhuma discussão relacionada com a localização de aterros deve ignorar o problema da viabilidade da correspondente aceitação pública. Então, de acordo com as normas, né, apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos, a caracterização do local destinado ao aterro sanitário inclui critérios básicos para a seleção, localização e caracterização topográfica, caracterização geológica e geotécnica, caracterização climatológica e caracterização e uso de água e solo. A justificativa da escolha do local destinado ao aterro sanitário deve ser considerado o seguinte: zoneamento ambiental, zoneamento urbano, os acessos, a vizinhança do aterro, o transporte, presença de água no entorno, do lençol freático, rios. Deve ser apresentado levantamento plano altimétrico com indicação de localização do aterro sanitário e sua vizinhança, estradas, ferrovias, rios. Vou passando aqui assim algumas informações complementares aqui, eu diria, né? Descrição e especificação dos elementos do projeto. Devem ser descritos, especificados, com apresentação de desenhos, esquemas, detalhes, maquetes, sistemas de drenagem superficial, sistema de drenagem e remoção do percolado. Algumas coisas vão se reforçando aqui, né? Fase de construção. Então, o aterro sanitário deve conter portaria, edifícios, galpões, a parte que a gente já comentou, pátio de estocagem, cerca, tá vendo? Via de entrada, rede de abastecimento de água, sistema de tratamento de esgoto sanitário. Aqui em Uberlândia não tem, mas porque a ET Uberabinha presta esse tipo de serviço para o aterro sanitário, para a empresa que opera o aterro sanitário. Então é bem ao lado, né? Então ficou bem tranquilo, né? O chorume é encaminhado para a ET Uberabinha, aqui em Uberlândia. Rede de distribuição de energia elétrica, iluminação, telefone. Fase de exploração. O funcionamento do aterro sanitário obedece regras simples que permitirão o controle sanitário do mesmo. Desta forma, é necessário obedecer ao seguinte conjunto de operações básicas: veículos controlados na portaria, caminhões controlados na portaria
e pesados. Após a descarga dos resíduos, o trator inicia a compactação. Depois tem os vídeos que eu postei para vocês assistirem também. Após a entrada em funcionamento do aterro sanitário, deve-se igualmente desenvolver ações que visem formação do pessoal ligado à obra, em termos de saúde pública e formação técnica, realização de programas de sensibilização, visitas da população e escolas ao aterro sanitário. É importante, eu já fiz visita ao aterro sanitário. Normalmente o pessoal do curso faz visita, né, ao aterro. Monitoramento do aterro, do líquido percolado, das águas subterrâneas. Isso é obrigado, né? Você é obrigado a fazer o tratamento. E também o monitoramento para verificar a eficiência da impermeabilização, os chamados piezômetros, postos de monitoramento para a coleta de água do lençol freático, a montante e a jusante do aterro sanitário. Normalmente um é montante, 3 a jusante. Material de cobertura, para evitar a presença dos vetores, né? Fogos de incêndio que ocorrem por decomposição, que vai ocorrendo, exotérmica, que libera calor, né? Uma compostagem ali mal controlada que vai ocorrendo se deixar, né? Que ocorre no lixão, né? No lixão que fica ali o material em decomposição. Espalhamento de resíduos leves por ação de vento, infiltração de águas pluviais. Então o material deve ser inerte, cascalho, areia, silt, que é um tipo de solo, né? Argilas, saibros, para material de cobertura. Fase de encerramento e utilização final. Quando o aterro sanitário atinge a sua capacidade limite, procede-se ao respectivo encerramento ou selagem. Deve existir um plano de encerramento que deve incluir desenho de cobertura final, indicando, entre outros fatores, os declives e a vegetação. Normalmente é praça, no máximo quadras poliesportivas, em cima de uma área onde embaixo existiu e existe ainda um aterro sanitário. Como eu disse, ainda vai continuar liberando o líquido percolado, os gases, a drenagem ainda deve ocorrer. Sistema de controle e drenagem de águas superficiais. Deve existir um plano de encerramento que deve incluir controle e tratamento dos percolados, né? Continuar tratando, né? Sistemas de controle do biogás, continuando, sistema de monitoramento ambiental, incluindo seleção de locais de amostragem e frequência, bem como os parâmetros a serem medidos. Os piezômetros continuam sendo monitorados, os postos de monitoramento do lençol freático. Sistema de cobertura final, parte fundamental da selagem do aterro sanitário. Envolvem critérios sanitários, de segurança e paisagísticos, né, para que o aterro sanitário se integre ao ambiente. Os principais problemas geotécnicos dizem respeito à permeabilidade, à estabilidade da cobertura, os recalques, né, que podem possivelmente ocorrer, os afundamentos, ceder, né, o solo ceder, e aos potenciais riscos de ruptura, quer após o encerramento, quer a longo prazo, né, 30 anos ou mais. Que pode ocorrer ainda esse tipo de ruptura, os recalques, os afundamentos devido à instabilidade que pode existir, né? Os principais objetivos de construção de uma cobertura final são reduzir a infiltração das águas de chuva, permitir que a vegetação se desenvolva, não sendo afetado pela produção de biogás ou dos líquidos percolados. A selagem é efetuada através da colocação de várias camadas, como camada de terra, camada de areia, drenante, de impermeabilização, argila, camada de cobertura, terra vegetal sem compactação e sistema de drenagem das águas pluviais. Ou seja, essa área não pode ser utilizada para moradia, para bairro, para construir indústria, que muitas vezes ocorre. Tem casos, tipo no Rio de Janeiro, não era aterro, mas era um lixão, um antigo lixão, que jogaram terra em cima, o Morro do Bumba, não lembro que ano que foi. Aí construiu casas em cima, assim, virou bairro. Depois colocaram até luz elétrica, não clandestina, e água, enfim. E depois de um período de chuva, de anos, enfim, o pessoal morando lá nessas casas, teve uma ruptura, cedeu o solo, desbarrancou,
e morreu muita gente ali, assim, soterrado, enfim, devido à instabilidade do local. Depois vocês podem procurar na internet, Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Utilização final do aterro. Nesse local também o pessoal furava o chão e tacava fogo e pegava fogo, assim, porque o chorume, o biogás, o metano estava ali no solo, assim, também. Era bem perigoso. As superfícies de aterro sanitário encerrados podem ser utilizadas para vários fins, como parques, jardins, praças, área de lazer. Eu já tinha comentado, né? Construção exige cuidados especiais, assentamento da massa, riscos de explosões, toxicidade, migração de gases pelas fundações e acumulação no interior dos edifícios. Já teve caso disso também, de acúmulo de gás em construção irregular no local, né? E como tem a parte de subsolo, enfim, do prédio, né, da edificação, já ocorreu casos de acúmulo de migração de gases para esses locais e ficando acumulados. Um dos principais problemas causados pela deposição de resíduos em aterros sanitários é a formação dos líquidos percolados. É o principal problema, além dessa parte de instabilidade, enfim, né, os quais arrastam consigo produtos em decomposição e substâncias quimicamente ativas. Por isso que é necessário o tratamento. O sistema de impermeabilização de fundo, né? Se ele estiver perfeitamente impermeabilizado, e se não existir um sistema de drenagem e captação do chorume, esses podem atingir um curso d'água, se não estiver perfeitamente impermeabilizado. Leito, recentemente, conjugação de gel sintético, as mantas, né? Solo argiloso. Aqui a parte de coeficiente de permeabilidade máximo de 10 centímetros por segundo, em relação à permeabilidade do solo. O sistema de drenagem e captação de águas é composto por valetas para coleta de águas pluviais, valas de drenagem do líquido percolado, coletor de ligação, poço de captação ou tanque de recepção dos percolados, estação de bombeamento para uma estação de tratamento. Processo de tratamento no local, processos biológicos ou físico-químicos, tratamento conjunto com as águas residuárias urbanas ou industriais e recirculação. Quer dizer, o tratamento, recirculação é pegar ele do tanque que foi drenado e captado, do aterro, e recircular, jogar ele por cima novamente. Molhar de novo o lixo que está em cima, mais novo, com o chorume. Então, os processos de tratamento. As vantagens da recirculação, do uso da recirculação: reduz o volume de líquido por evaporação, você vai jogar em cima, vai acabar evaporando, aumenta a atividade anaeróbia, aumenta a produção de metano, favorece a produção de metano. Desvantagens: o líquido lixiviado não é suficientemente tratado para ser lançado nos rios. Então você vai precisar fazer o tratamento. Pode originar canais preferenciais e zonas de saturação, de acúmulo. Não é aconselhado em alguns países devido a condições climáticas que não seriam favoráveis. O biogás, sistema de controle e coleta, drenagem dos gases que são recolhidos e queimados, passam por combustão. Programa de monitoramento da qualidade ambiental deve ser realizada periodicamente durante a fase de exploração e após o encerramento. Deve incluir a obtenção de dados meteorológicos, as condições climáticas, né? Controle dos gases, controle das águas de superfície, a drenagem delas e dos percolados, e das subterrâneas, o monitoramento através dos piezômetros para verificar uma possível vazamento, uma não eficiência do processo de impermeabilização. Então, continua realizando esse tipo de monitoramento. O tipo de análises químicas a serem realizadas deve ser definido com base na composição dos líquidos percolados e da qualidade inicial das águas subterrâneas da região. Os piezômetros são localizados a jusante e a montante, quer dizer, antes e depois do aterro, geralmente um antes e 3 depois do aterro sanitário, para fazer monitoramento, principalmente DBO, DQO, metais pesados possíveis, né, presença, para verificar a
qualidade da impermeabilização. Aqui uma figura que ilustra, né, a evolução do aterro sanitário, né? Uma obra de engenharia aqui usando um paredão de uma pedreira, que poderia ser. Aqui a parte dos drenos, a sequência dos materiais, os drenos que vão sendo colocados para captação de chorume, de gás. E vai aqui aumentando com o tempo e no fim uma praça, enfim, arborização e a parte final que continua sendo, né, que é os drenos, né? Aqui dá para ver aqui as camadas de lixo, as células de decomposição e assim a gente tem a constituição de um aterro sanitário.